Vamos para a nossa próxima conversa, então, já? A gente vai falar um pouquinho sobre cinema, porque sexta-feira é dia de dica de cinema aqui no Bom para Todos. Como os cinemas estão fechados em São Paulo por conta da fase vermelha, por conta da pandemia do novo coronavírus, o que é uma decisão corretíssima frente ao que a gente está enfrentando aqui na capital e em todo o estado, e em todo o país, eu digo. Então, está tudo fechado, mas o streaming é uma ótima opção com as plataformas que a gente já conhece. Inclusive, hoje a gente vai conhecer algumas plataformas novas. Eu não conhecia, não sei vocês, mas vou apresentar todas elas aqui. E tem uma novidade super bacana, que são os festivais de cinema, agora realizados de forma online, que também dão acesso a filmes, muitas vezes de graça, filmes super bacanas. Então, tudo isso a gente comenta agora com o Luiz Zanin, já está conectado. O Luiz Zanin, que é jornalista cultural, crítico de cinema, participa sempre às sextas aqui com a gente. Oi, Zanin, tudo bem por aí? Você está bem de saúde? Eu estou bem de saúde, tudo tranquilo. É isso que importa, né, Zanin, nesse momento. Vamos lá, vamos começar então com o streaming. Você mandou aqui para a gente uma plataforma que eu não conhecia, que é a MUBI, que parece ser muito famosa entre cinéfilos, porque tem ali uma variedade de filmes. Conta para a gente então um pouquinho sobre a MUBI e o que tem disponível ali dentro. O diferencial da MUBI em relação a algumas outras plataformas é que ela tem uma curadoria mesmo séria de gente que é do ramo, que entende e escolhe alguns filmes que não são os filmes mais evidentes, vamos dizer assim, os filmes que mais badalados, mais premiados, mas são filmes assim cuja característica é o seguinte: são filmes de alta qualidade estética. E eles vão fazendo a programação, é um pouco diferente do sistema, por exemplo, da Netflix. Eu cito a Netflix porque é a plataforma que todo mundo mais conhece, na verdade, e que vai lançando uma série de coisas e é um depósito, torna-se um depósito enorme de filmes que você acessa a hora que você quiser. O sistema da MUBI é diferente, ele vai lançando aos poucos os filmes, colocando os filmes em cartaz, entre as, como se fosse um cinema de arte, vamos supor. Aliás, é a opção também de outra plataforma que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é a da Belas Artes, né? Que é a Belas Artes à la carte, que é do mesmo grupo do Cinema Belas Artes. Eles programam as plataformas como se programa um cinema. Então você vai trazendo atrações. Você tem atrações da semana. 4, 5 filmes, às vezes, que são lançados a cada semana e que são colocados em evidência. E outros ficam em cartaz se a pessoa procurar no interior dessa plataforma, se ela quiser recuperar filmes que já tenham sido lançados anteriormente. Então é isso, quer dizer, o MUBI é uma plataforma cujo diferencial é a alta qualidade artística dos filmes que ela apresenta. Assim, são filmes que a gente pode indicar assim, praticamente no escuro, porque a gente sabe que tem gente séria fazendo essas escolhas lá por trás e que é gente que entende de cinema, que tem bom gosto e que coloca esses filmes à disposição. E que são filmes que muitas vezes o grande público não conhece, porque não tem esses filmes não têm a mesma badalação de filmes assim mais comerciais e que tem mais mídia e que tem mais grana para fazer publicidade e tal. São filmes que, às vezes, se não fosse por isso, ficariam esquecidos. Então é uma bela oportunidade da gente conhecer esses filmes, que são filmes raros, são filmes bons, são filmes que melhoram a gente como cinéfilo e como ser humano, que é também uma das funções do cinema, né? Não é só divertir. Tem que divertir, mas tem que também melhorar a gente, abrir a cabeça da gente, abrir perspectivas, dar uma leitura do mundo melhor, mais refinada. Tudo isso é muito importante, principalmente nessa nossa época em que se cultua a burrice, a ignorância e a brutalidade. Então a arte tem essa função também de ser uma espécie de antídoto a esse estado de coisas que a gente está vivendo, em parte no mundo todo, mas muito particularmente aqui no Brasil. O caso do Brasil é muito particular e muito especial. Então nós precisamos desses contravenenos e a arte nos fornece de uma maneira muito prazerosa esses antídotos.
Perfeita essa sua fala, Zanin. Eu chamei de a MUBI, mas você falou o MUBI. Eu lembro que Netflix tinha também essa polêmica se era a Netflix ou Netflix, e a própria Netflix falou, não é a, eu sou mulher. E o MUBI Mulher, eu não né? sei se é ou a. Eu acho que é o MUBI, mas também não tenho muita certeza não, mas eu acho que é o MUBI. Tá É bom, até no uma empresa MUBI. internacional, tal. Sim. Inclusive, no MUBI, vamos trazer então um dos exemplos de filmes ali Uhum. disponíveis. É o documentário Noturno, do italiano Gianfranco Rosi, me corrija, que foi inclusive apresentado Não, no tá Festival de certíssimo. Veneza, é isso? Isso, isso. Esse diretor, é um diretor italiano, Gianfranco Rosi, ele já até ganhou um festival anterior de Veneza, eu até estava lá quando ele ganhou, um documentário sobre Roma e tal. E esse também é um documentário que chama Noturno, que eu estou indicando para as pessoas, que é muito interessante. Apesar de ser feito por um italiano, na verdade ele não se refere à Itália, ele se refere a países do Oriente Médio submetidos às condições de guerra. Então ele fala de Líbano, de Afeganistão, do Iraque, alguns países que ele visita e ele tenta observar não tanto os combates, mas como se dá a vida cotidiana das pessoas que vivem nessa situação pavorosa que é de um país em guerra, em guerra civil, com as cidades completamente destruídas, sem nenhum tipo de fornecimento de alimento, de medicamento, condições precaríssimas, não tem água, não tem, obviamente, não tem segurança nenhuma, as pessoas se amontoam e elas têm que inventar modos de sobrevivência. E são incríveis os modos de sobrevivência que as pessoas acham para continuar não apenas vivendo, mas continuar uma certa normalidade, uma normalidade possível, vamos dizer assim. Ele, Thalita, ele passou 3 anos fazendo esse filme, vivendo nos países, coletando imagens, conversando com as pessoas. É um filme de muita paciência e é um filme belíssimo esteticamente. Ele às vezes até foi até acusado por causa disso. Falou, não, ele dá uma situação muito crua e ele tem imagens maravilhosas e tal. Mas não é exatamente isso. Ele não tenta estetizar a violência, nem diminuir o impacto daquilo que ele mostra. Mas é que é um filme muitíssimo bem feito e muitíssimo bem filmado. Então, é isso. São os países em situação de guerra, mas com a população civil ali normalmente exprimidas entre meio de tiroteios, de bombardeios e no meio de toda a precariedade, como essas pessoas são capazes de se reinventar em situações tão adversas. É um filme muito bonito, participou também do Festival de Veneza, ele tem ido para outros festivais também, tem sido muito bem recebido, a crítica, de modo geral, gosta muito do filme e eu recomendo mesmo. É um filme muito bonito e é um filme, Thalita, que não tem praticamente nenhuma narração em off. Quer dizer, a gente chama de narração em off é o seguinte, tem as imagens e tem um narrador que vai falando, que vai te explicando o que está acontecendo, que vai contextualizando as coisas. Não, esse é um filme baseado primordialmente em imagens. Ele tem um cartaz no início em que ele mostra como os países capitalistas, com a intervenção que fizeram há décadas, que há intervenções dos grandes países imperialistas no Oriente Médio, principalmente por causa do petróleo, por causa das riquezas da região, e como eles retalharam esses países, como jogaram esses países numa situação caótica e muitas vezes impossível de ser administrada. Então, o que há de contextualização é isso, dizer, a crise, a tragédia do Oriente Médio não aparece do nada, não é uma condenação divina, ela é fruto da ação dos homens, fruto da cobiça dos homens. Posto isso, ele vai para as imagens e começa a mostrar as imagens, começa a ouvir as pessoas, o que as pessoas têm a dizer, sem interferir, sem explicar, porque as imagens se explicam por si sós.
Então ele é belíssimo e ele é muito interessante e ousado nessa opção que ele tem de deixar as pessoas falarem, de deixar as imagens falarem e que o espectador tire as suas próprias conclusões daquilo que ele está vendo. Muito bonito filme, muito inteligente e muito oportuno para a nossa época também. Não sei se faz sentido, é uma impressão que eu tive, de que o filme é tão bonito que parece uma ficção, não parece um documentário, porque as imagens são belíssimas realmente, e fica parecendo que é uma ficção, que aquilo lá não pode ser verdade de tão lindo que é. Olha aí, são imagens muito bonitas e tudo documental, são imagens reais, não foram montadas para que fossem dessa maneira, né? Não tem nenhum ator atuando aí, interpretando, são as pessoas que vivem aquelas situações, vivem naqueles lugares, e até para mostrar o seguinte, né? Que existe a beleza, mesmo nas situações mais difíceis, você olhando de um certo ângulo, você vê a beleza das coisas. Por exemplo, quando você entra num lugar em que as diferenças sociais são enormes e que os problemas sociais são gritantes, mesmo assim, na maneira como as pessoas enfrentam a adversidade, existe essa beleza que é a beleza da resistência. Como o cinema não é livro, o cinema se vale de palavras, mas se vale primordialmente de imagens, eu acho que ele quis, dessa maneira, demonstrar, olha que a luta dessa gente para continuar vivendo, como é bonita, como é possível gerar imagens bonitas, mesmo no meio dessa desgraça toda. Nossa, muito bonito. As imagens são lindas, realmente. Deixa eu só colocar aqui na tela uma imagem da plataforma para vocês verem a carinha dela. Esse daí, ó, é a MUBI, o MUBI, enfim, é essa plataforma. Então, essa é a carinha quando você entra ali no site, tá bom? Pronto. Vamos para uma próxima plataforma, que é a Belas Artes à la carte, que também tem um catálogo com muitos filmes. Além dos títulos disponíveis, agora, ontem, o dia 11, chegou 4 reforços. Daí você vai falar sobre um deles, né? Que é o Sessão Especial de Justiça, de Costa Gravas. Fala pra gente. Então, a Belas Artes à la carte é do mesmo proprietário do Cine Belas Artes, que obviamente, como os outros cinemas, está fechado e numa situação grave, assim, né? Porque é um cinema, ele não pertence a uma grande rede, assim, tipo Cinemark, Cinépolis, que tem um colchão, vamos dizer, financeiro muito grande, assim, para aguentar. Eles têm aquelas salas, tal, tem que pagar o aluguel, então eles estão numa situação realmente muito difícil. E o dono do Belas Artes, que é o André Sturm, ele já falou que a pior coisa que ele está enfrentando é esse abre e fecha do cinema, porque fecha, aí tem que recontratar as pessoas, tem que recolocar o cinema em funcionamento, vai lá mais 15 dias, aí fecha de novo, tal. Então ele declarou o seguinte, que ele vai manter o cinema fechado, mesmo depois desses 15 dias aí de endurecimento do Dória, ele vai manter o cinema fechado e ele só vai reabrir as salas dele quando a maior parte da população tiver sido vacinada, essa epidemia tiver sob controle e as pessoas puderem ir com segurança ao cinema. Eu acho que é uma atitude certíssima. Ele mesmo falou, olha, me sinto muito mal de ficar incentivando as pessoas, chamando as pessoas para ir ao cinema, quando o mais ajuizado, o mais racional atualmente é as pessoas ficarem em casa. As pessoas ficarem em casa, por mais que a gente... Claro, claro. E aí, então, ele está fortalecendo essa plataforma dele, que já era muito boa, ele já tinha antes essa plataforma, mas ele está fortalecendo. Então, os filmes que ele lançaria no cinema, nas salas de cinema presenciais, ele está lançando na plataforma. Então, realmente também, como a MUBI, a Belas Artes à la carte também é um manancial de filmes, né? Você pode ficar assim, você faz uma assinatura lá e você fica assim, você tem filme bom para ver, assim, até cansar, se é que a gente cansa de ver coisa boa. E nesse sentido ele é muito fiel
a tradição do próprio Belas Artes, que foi um cinema muito, é um cinema ainda muito querido da população de São Paulo, é um cinema que foi, durante muito tempo, sinônimo de bom filme. As pessoas, no meu tempo, quando o Belas Artes abriu, lá nos anos 80 e tal, a gente dizia o seguinte, vamos lá para o Belas Artes ver alguma coisa, porque a gente tem certeza de que o filme será bom, né? Então, era o sinônimo mesmo da qualidade artística de tudo que ele lançava. E o Belas Artes continua, já passou por várias fases, já fechou, já reabriu, mudou de dono e tal, mas continua fiel a esse compromisso que tem com a qualidade artística daquilo que ele lança, né? E a plataforma segue essa mesma filosofia, né? Então estão chegando aí, né, nesse final de semana, novinhos, assim, fresquinhos, estão chegando 4 filmes novos, né, que eu destaquei aqui para vocês, que é o Sessão Especial de Justiça, do Costa Gavras, Sangue do Meu Sangue, do Marco Bellocchio, que é um diretor italiano, um filme antigo que é considerado uma das melhores comédias da história do cinema, que é o Jejum de Amor, do Howard Hawks, e Volere e Volare, que também é uma comédia italiana do Maurício Nichetti. São filmes assim muito bons, todos eles. Alguns são clássicos, né? Esse Jejum de Amor é um clássico, é uma comédia assim hilária, baseada numa peça americana dos anos 20 ou 30, de um dramaturgo americano chamado Ben Hecht, e que é uma peça absolutamente genial e que deu 2 filmes. Deu esse filme, Jejum de Amor, e depois deu um outro filme chamado A Primeira Página, que é um filme já mais recente e que mostra os bastidores do mundo do jornalismo, os bastidores do mundo do jornalismo, e mostra com uma verve muito grande. Então é uma comédia assim para desopilar o fígado, muito boa, mas o que eu gostaria de destacar nessa leva de programação deles é a Sessão Especial de Justiça do Costa Gavras. Costa Gavras é um cineasta grego radicado há muitos e muitos anos na França. Ele foi, inclusive, presidente da Cinemateca Francesa, acho que não é mais, é um cineasta veterano, e é um cineasta totalmente político, né? Ele é Lembra que na semana passada eu falei da família dos cineastas políticos, né? Falei do Ken Loach e também do Robert Guédiguian, do francês Robert Guédiguian. Pois bem, essa mesma família também é a família de Costa Gavras, que é um cara que fez vários filmes, fez Z, Estado de Sítio, fez filmes fantásticos na década de 60 e 70, e os filmes dele eram sistematicamente proibidos no Brasil, pela censura da época. Foram filmes que nós fomos conhecer muitos anos depois, porque na época que foram lançados foram proibidos pela censura. Então é um cinema político da melhor qualidade. E essa Sessão Especial de Justiça, Thalita, é um filme muito especial, porque é um filme de 1974, mas ele pega fatos acontecidos na França em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. O que tinha acontecido? A Alemanha tinha invadido a França, tinha conquistado a França com total facilidade. A França praticamente não opôs resistência nenhuma. Foi um passeio para o exército alemão. Eles tomaram a França, tomaram Paris e mantiveram o país ocupado até 1944. Houve um governo francês, que era o governo títere, que a gente chama do governo de Vichy, que era um governo colaboracionista, comandado pelo Marechal Pétain, que olha que paradoxo, ele tinha sido herói francês na Primeira Guerra Mundial e se torna um traidor na Segunda Guerra. Ele chefia um governo de colaboração com o ocupante nazista. E se estabelece nessa cidadezinha que é chamada Vichy, que é uma cidade famosa pelas termas e por uma água que eles acham que tem poderes terapêuticos e tudo mais, que é uma cidade encantadora. E o governo títere fica estabelecido em Vichy. Um grupo de jovens ligados ao Partido Comunista Francês entende que é intolerável
a ocupação nazista e que é preciso tomar atitudes sérias, não apenas de protesto, mas atitudes mais sérias contra a ocupação alemã. Eles fazem uma passeata em Vichy contra a ocupação alemã. E 2 jovens são capturados com a repressão do exército alemão e são fuzilados pelos alemães. 2 jovens estudantes. A coisa pega fogo. Então os estudantes acham que eles precisam partir para a luta armada. E eles assassinam um oficial da Marinha nazista, em Paris. Os alemães cobram do governo colaboracionista uma retaliação. Falam, olha, nós precisamos que dentro de alguns dias, eles marcam um prazo, vocês executem 6 pessoas. Nós queremos o sangue de 6 franceses para compensar o sangue daquele alemão que havia sido assassinado pelo grupo guerrilheiro. E aí, eles exigem isso e fazem a seguinte ameaça: se vocês não providenciarem esses 6 franceses para serem executados, nós vamos escolher, e aí nós vamos escolher 100 franceses, e não franceses anônimos, nós vamos escolher no meio da elite francesa. Nota de pé de página: a elite francesa, uma elite racista, antissemita e antipopular, era justamente essa elite que era colaboradora do nazismo durante a ocupação da França. Então, o que acontece? O Estado francês, que é um Estado fantoche, porque ele era um Estado comandado pelos nazistas, obediente aos nazistas, tem que arrumar um subterfúgio jurídico para executar 6 pessoas que eles não têm. Eles passam uma lei, à revelia de qualquer congresso, à revelia de qualquer assembleia, que endurecendo as penas de pessoas que já estavam presas e tinham sido julgadas por crimes menores, assim, tipo panfletagem na rua, ou pequenos roubos, qualquer coisa assim. Essas pessoas estavam condenadas a 1 ano, 2 anos de prisão, alguns já prestes a obterem a liberdade, e essas pessoas são levadas de novo a um julgamento fictício, né? E são condenadas à morte para satisfazer o ocupante alemão, para que ele não pusesse em prática aquela represália prometida de executar 100 franceses. Então, o filme é uma anatomia cruel e impiedosa do sistema judiciário e de como o sistema judiciário é capaz de arrumar um remendo jurídico capaz de cometer as maiores iniquidades, condenar inocentes e, mesmo nesse caso deles, condenar a reabrir processos e condenar à morte gente que estava preso por desvio de opinião, por exemplo. Entre eles um jornalista do órgão do Partido Comunista Francês, do Humanité, que é um jornal que existe até hoje. E como eles são capazes de dar uma aparência legal à pior das iniquidades, que é condenar, sim, um inocente a uma sentença de morte. Eu achei que eu vi o filme. Peraí, Zenin, deixa eu te interromper aqui. Oi. Você já traçou essa linha, né, que nos leva a fazer analogia direta com o que acontece no Brasil, principalmente nessa semana, né? Que essa farsa jurídica veio abaixo e com a anulação de sentenças do ex-presidente Lula, enfim. Só que olha o seguinte, a gente só tem mais 2 minutinhos e eu queria que você falasse pelo menos do Festival de Gostoso, porque acaba agora no domingo. Então, vamos 2 minutinhos só para que as pessoas possam aproveitar o festival, porque daí no final de semana, na sexta-feira que vem, a gente não consegue mais. 1 minuto, eu só tenho 1 minuto, Zanin. Tá bom, olha, está acontecendo. Então, o Festival de Cinema de Gostoso,
A gente sempre quer que seja um festival de gosto, porque é o mais gostoso festival do cinema brasileiro. Ele ocorre normalmente na praia de São Miguel de Gostoso, que é uma absoluta maravilha, praia do Maceió, chama-se, em que é montado um telão e o festival é apresentado. É um festival muito bom. Então a gente vê os filmes, Thalita, na praia, à noite, sob um céu estrelado, brisa marinha, rumor do mar, e é um festival que apresenta filmes excelentes. E esse ano, quer dizer, no ano passado, ele é realizado no final do ano, ele já não foi realizado. Então, esse festival se refere ao festival que não foi realizado de 2020. E está com uma programação muito boa, que eu recomendo. Eu já dei uma espiada na programação, então as pessoas, se você puder colocar o site aí, as pessoas entram. Mostra cinema de gostoso, intaei.tv aí. É tudo de graça, viu, Thalita? E são filmes brasileiros novos, com uma pegada do filme independente brasileiro, né? Os curadores do festival, eles têm esse olhar para o cinema brasileiro independente, para o cinema renovador, para o cinema jovem. Sim. É muito interessante a programação que eles fizeram. E tem até, viu, Thalita, me permita mais uma coisinha, tem até cursos. Então, por exemplo, eu recomendo muito que se faça o curso do Ismael Xavier, que é um dos principais pensadores do cinema que existe no Brasil. E ele está dando um curso lá sobre cinema, absolutamente de graça. Você entra, você segue o curso, são aulas maravilhosas do Ismael, estão lá disponíveis. Quem quiser fazer um curso de cinema, está lá também. Ótimo! Que bom que a gente conseguiu dar essa dica. Vai até domingo, pessoal. Aproveitem, então, esse festival de gostoso. Zanin, beijo enorme para você. Muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente se vê sexta-feira. Beijo. Beijo, até sexta. Beijo para todo mundo. Tchau. Pessoal.